E a notícia é: homem pede vínculo de emprego, mas detalhe familiar muda o rumo do processo. Esse processo aqui, o autor disse que começou a trabalhar em janeiro de 2015 como cuidador domiciliar e que ficou no serviço até janeiro de 2025, quando foi dispensado sem justa causa. Segundo ele, durante todos esses anos, sua carteira de trabalho nunca foi assinada, apesar de trabalhar com frequência, receber salário, cumprir ordens e prestar serviço pessoalmente. Então, tinha todos os requisitos do vínculo de emprego. Ele contou que no início trabalharia das 8 da manhã até as 5 da tarde em escala 6x1, mas depois de alguns meses passou a trabalhar das 8 da manhã até por volta de meia-noite, sem receber horas a mais por isso, não recebia horas extras. O autor contou que foi contratado para acompanhar um senhor no dia a dia, ajudando com alimentação, higiene, remédios e companhia. Mas disse que também era obrigado a fazer tarefas domésticas como varrer, passar pano, lavar louças e manter a casa limpa. Ele também disse que recebia R$ 1.500 por mês, mas sofria desconto mensal de R$ 400 porque ele morava no local de trabalho. Para ele, esse desconto era indevido, já que morar ali fazia parte da própria necessidade do serviço. Por isso, ele pediu então o reconhecimento do vínculo de emprego para que a carteira de trabalho fosse assinada, pagamento de horas extras, adicional noturno, devolução destes descontos de R$ 400 e também danos morais em R$ 8.000. No valor total, deu R$ 352.300,46 de direitos trabalhistas que ele pede com esta ação. O senhor, quando foi se defender, disse logo no início que nunca o autor foi contratado como cuidador, nunca trabalhou ali como empregado. E aí vem o ponto principal do caso. O senhor mencionado no processo não era uma pessoa desconhecida, não era um senhor qualquer. Era quem? Era o seu pai biológico, o seu pai. Segundo essa versão aqui apresentada na defesa, o autor seria filho biológico do senhor. Mas aqui tem um detalhe importante. No registro civil, aquele documento de nascimento, quem aparecia como pai era o padrasto. Então foi o padrasto quem registrou o autor. Por isso a relação entre os dois não ficava tão clara logo de início. O sobrenome deles é diferente. Então, quando o juiz fosse pegar o processo, não ia conseguir fazer esse link. A alegação foi de que o autor passou a morar com o pai biológico quando ele tinha apenas 11 anos de idade, porque sofria maus tratos do padrasto. Ou seja, ele não teria ido morar naquela casa por causa de um emprego. Não foi isso. Segundo essa versão aqui, ele morava ali desde 1994 como filho, como parte da família, muito antes dos problemas de saúde do pai. E só teria deixado a residência aos 43 anos de idade, por vontade própria. Depois foi explicado que o pai, toda vez que eu falar pai, eu estou falando do pai biológico que ele processou, o senhor que ele processa, tá? Então, depois foi explicado que o pai teve problemas graves no coração, sofreu um AVC e ficou com limitações importantes, precisando de ajuda para andar, comer, fazer sua higiene. Mas os cuidados não seriam feitos apenas pelo autor, não era somente ele que ajudava. Outros familiares também moravam na casa e se revezavam nessa ajuda. Sobre o dinheiro recebido, a alegação foi de que aquilo não era salário, era uma gratificação dada para o filho porque ele estava desempregado, não parava em emprego nenhum e precisava de alguma renda. Segundo essa versão, somente o autor recebia essa quantia em dinheiro porque o pai queria ajudá-lo. Não era um pagamento por um emprego, mas uma ajuda familiar pela colaboração nos cuidados. Também foi negado que o autor tivesse jornada, horário fixo ou recebesse ordens como empregado. A tese foi de que não existia relação de trabalho e sim uma relação familiar. É o filho cuidando do pai. A resposta ao processo ainda trouxe acusações mais graves.
Olha isso daqui. Foi alegado que, com o passar do tempo, o autor começou a se envolver em dívidas com terceiros, fazia uso de álcool e outras substâncias e teria furtado objetos dos familiares que o acolheram, como joias, televisores, dinheiro e outros pertences. Também foi dito que várias pessoas teriam ido até a casa dele cobrar dívida feita pelo autor e que, por medo do que poderia acontecer com ele, o próprio pai acabava pagando a dívida do filho. Eram dívidas ligadas a bebidas, drogas e também a pessoas que teriam sido enganadas ou furtadas pelo autor. A defesa ainda afirmou que, por diversas vezes, ele saía de casa e passava semanas fora, consumindo bebidas alcoólicas e outras substâncias. Em algumas situações, teria precisado ser socorrido pelos próprios familiares em crises de overdose. Sobre os R$ 400 descontados, foi dito que não se tratava de desconto salarial. A quantia seria uma contribuição para alimentação, água e energia, já que todos os moradores dividiam as despesas da casa. Por fim, também foi alegado que o autor passou a tratar o pai com ignorância e, em algumas situações, teria cometido maus tratos contra ele, chegando a xingá-lo e empurrá-lo. Quando os familiares tomaram conhecimento das atitudes do autor, tentavam orientá-lo, porque se tratava do próprio pai, o pai dele, uma pessoa com deficiência e em condição de fragilidade. Então essa aqui é a defesa do senhor, o pai biológico do autor. O juiz, quando foi julgar a ação, julgou a ação, improcedente. Bom, na hora de decidir, o juiz foi direto ao ponto. Ele entendeu que cuidar de um pai dentro de uma relação familiar não é a mesma coisa que trabalhar como empregado. Para o juiz, esse tipo de cuidado entre pai e filho envolve dever de assistência, solidariedade, responsabilidade familiar e afeto. E isso não pode ser confundido automaticamente com vínculo de emprego. Ele explicou que para existir relação de emprego, não basta uma pessoa ajudar a outra dentro de casa, não é assim que funciona. É preciso ter elementos próprios de um emprego, como receber ordens como empregado, trabalhar com frequência, receber salário e prestar aquele serviço de forma pessoal. No caso, o juiz entendeu que transformar o cuidado familiar em contrato de trabalho distorceria a própria relação entre as partes. Segundo ele, isso poderia inclusive abrir um precedente perigoso. Qualquer obrigação de cuidado dentro da família poderia acabar sendo levada para a Justiça do Trabalho como se fosse emprego. Por isso, então, o juiz concluiu que o cuidado prestado pelo filho ao pai não era exploração de trabalho, mas sim uma obrigação ligada à convivência familiar e à responsabilidade entre parentes. Bom, e não parou por aí. Tem mais. O juiz entendeu que o autor agiu de má fé no processo. Isso porque na petição inicial ele não contou, se omitiu ao mencionar que o senhor do processo era o seu pai biológico. Para o juiz, essa omissão não foi um detalhe sem importância. Ele entendeu que o autor tentou esconder essa relação familiar e apresentar a história como se fosse apenas uma relação de trabalho qualquer. Na decisão, o juiz afirmou que aquilo que deveria ser um dever de cuidado e solidariedade familiar acabou se transformando em uma tentativa de obter vantagem indevida na justiça. Por isso, então, além de negar o vínculo de emprego para assinar a carteira de trabalho, condenou o autor em litigância de má-fé. Litigância de má-fé é quando uma parte age de forma desonesta, mente no processo, se omite no processo para enganar a outra parte ou para enganar o juiz. E aí condenou, a multa é de 2% sobre o valor da causa. E aí lembra que o valor da causa é de R$352 mil, fazendo aqui o cálculo dá aproximadamente R$7.046, onde este valor aqui deve ser pago para a outra parte, para o pai, o senhor que foi processado. Bom, o autor não gostou nada disso, recorreu para o TRT e o desembargador entendeu de forma igual com relação ao vínculo de emprego. Nada de carteira assinada. Ele entendeu exatamente como o juiz. Agora, com relação à multa por litigância de má-fé, o desembargador entendeu de forma completamente diferente e retirou a multa. Então, ele não vai mais pagar a multa. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.